Cássia Vale, que está aí, essa linda. Ela foi a Rosa Choque da primeira montagem que eu fiz desse texto com a Companhia dos Novos e o Bando de Teatro Olodum. Ela é do Encontro bando. das Rosas. Olha só. E aí ela perguntou como é que foi isso, como é que foi isso. Assim, Chica provocou essa coisa da gente montar essa peça de novo. Vamos fazer, por que a gente não faz que não morre não vê Deus, fazer um projeto e tal. Ganhamos, né? Fizeram um projeto, ela e mais alguém fez o projeto e a gente ganhou o edital. Aí vamos montar. Aí como é esse conceito? Aí tem isso, é teatro popular, enfim, inspirado no cordel, usando o cordel, sampleando o cordel num texto realista, bem simples, bem popular. E como é que faz isso nessas tecnologias? Então eu resolvi fazer uma coisa que eu não faço no teatro presencial, que é esse ilusionismo, né? Um cenário realista, realista vírgula, porque é gráfico, né? Não é exatamente realista também, é um realismo gráfico. E aí começou a surgir essas ideias de interagir, que a gente já tinha usado, já tinha experimentado em outro lugar, mas nas telas do Zoom, né? E fica esses quadradinhos aí, mas assim, se você olhar para o lado, você vai estar olhando para Lucas, se você olhar para o outro lado, se você olhar para baixo, enfim. Aí surgiu o Walter em nossa vida. E aí Walter propôs a gente usar um outro aplicativo, é aplicativo ou plataforma, É Walter? um software, né? Uma plataforma online. Que se chama É Jitsi, Meet Jitsi. É um Zoom diferente, vamos dizer assim. E Um Zoom segundo que ele, dá... até demais, onde eu né? entendi, é meio como o Photoshop, né? Que são vários planos. Então, cada tela é um plano diferente. E aí a gente pode botar o ator atrás do outro, na frente do outro. Então, aquela hora que Rosa garra o pau de Vivinho, né? É uma brincadeira mesmo, porque a gente pode fazer isso, essa brincadeira ali, e eles fazem bem, e aí parece de verdade, né? Tem hoje então, foi muito bom. Minha homenagem, jogar duro. E aí a gente usa o Zoom, o áudio sai pelo Zoom, a imagem vai pelo Jitsi, e ele junta tudo no OBS e vai para o YouTube. É uma orquestra. É um negócio, né? Cada ator em suas casas, cada câmera é independente, né? Cada ator é independente, então a gente tem que fazer o trabalho de montagem de todas as cenas, posicionar os atores em locais, nos locais que eles devem Cada uma ficar. câmera, é isso? Cada ator está com a câmera em sua casa. E uma luz, né? Não é uma única luz, né? O trabalho de Diego aí Aí que... teve isso, aí veio Diego, surgiu o Diego em nossa vida, com esse negócio da luz. Aí botou a luz rosa para contrastar o verde do fundo, né, do croma. E as imagens não se misturarem. Oi, gente, a Mina falando. Muito Quem? prazer, Oi. muito bom. Olá. Eu queria entender uma coisa ainda em relação ao processo. Como foi o ensaio? Né? Existia... Na verdade, são duas perguntas. Em primeiro lugar, o ensaio de vocês, como vocês fizeram esse processo, e, em segundo lugar, na hora da apresentação, se existe um ponto para cada ator ou não, vocês vão se assistindo e fazendo. Eu estou impressionada com essa técnica que vocês fizeram. Olha, não tem ponto, e inclusive tem ator que não vê nem ele próprio, que é o meu caso, eu não vejo ninguém em cena nenhuma, porque como ele já explicou aqui, né? A câmera é captada pelo Jitsi Mitsi, enfim, o nome é um pouco... E o áudio é captado pelo Zoom. Então, aqui eu uso o celular para capturar minha voz. Então, eu não vejo ninguém. Eu não posso abrir a câmera no Zoom para ver. Então, não tem ponto eletrônico. A gente não vê o outro. Mini, mostra o passo
marcado depois? Temos muito pontos de marcação de onde pisar, de luz. Não sei se estou localizando bem, mas aqui é numeração de cena, né? Todos esses pontos são onde eu fico. O tripé aqui da luz é marcado, a luz de cá essa é marcada também, tem marcação em toda a parede, a câmera é tudo. Esses são os únicos pontos possíveis que nós temos, mas ponto eletrônico, nenhum. Esqueci qual foi a primeira pergunta, os ensaios, né? Então, gente, eu já estou respondendo, viu? Mas meus colegas podem falar também, complementar. Eu sou Menique, faço honorato. Boa noite, é muito bom ter vocês aqui, muito importante, inclusive. Os ensaios, ensaiávamos no Zoom até descobrir esse Jitsi, Mipsi. Passamos por uma outra plataforma também na tentativa dessa captura de som, de melhoria e tudo mais. Mas os ensaios sempre foram cada um em sua casa. Passamos pelas etapas, né? Definição de cenário, figurino. Não sei se a pergunta foi mais nesse sentido, assim, de como foi os ensaios. Começamos naturalmente com o texto, né, lendo, entendendo, decidindo quem faria que papel. Aí teve essa proposta do próprio Vic, da própria Vic, de fazer a Rosa e da própria Menique, aí então fazer o Honorato. Enfim, de cada personagem, de cada ator e atriz fazer esses personagens. A gente leu, entendeu o texto, entendeu o contexto do texto na época e agora, e sempre no Zoom. E aí a gente começou esse jogo de Zoom, né? Que eu falei, de olha para lá, olha para cá, não sei o quê, na tentativa de criar essa ilusão que a gente criou depois com o Jitsi. Aí depois, quando o Walter chegou, o texto já estava mais ou menos consolidado, né? Na boca dos atores e atrizes. E os gestos, e enfim, os personagens já estavam delineados. E aí foi um trabalho puramente, às vezes, mecânico e exaustivo, disso que o Menique falou. Fica aqui, fica mais para lá, vira um pouco mais para a esquerda, vira para trás. E aí também tem o trabalho de Walter de recortar a câmera, né? Recortar a tela, botar a tela mais para trás, mais para frente, enfim, abrir, fechar, ficar mais alto, mais baixo. Assim, a gente passou praticamente o final dos ensaios, pelo menos as 2 ou 3 últimas semanas, somente nesse trabalho exaustivo de encaixar cenário e tal. Enquanto isso, Zuarte fazia o figurino, com a Ana, que está aqui embaixo, e Clara também, né? Vai para lá, vem para cá, aluga dali, aluga de cá, leva na casa de um, leva na casa de outro. Aí a produção são heroínas, se expuseram bastante. Márcio, a Mina é minha professora de produção. Aprendi muito com ela. Então, parabéns pela aluna, pela discípula, porque... Ela é genial. As duas e Ana Paula também, enfim, fizeram um trabalho muito eficaz, eficiente. E assim, mesmo de se expor, né? De sair de carro e levar roupa, pegar roupa. O cenário não é todo virtual, então não tinha essa questão. E que mais? Sim, aí Clara Romariz, que era assistente, é assistente, e que também fez muito esse trabalho com o Walter, mais que eu até. Assim, eu defini e eu não tenho muita paciência, né? Não tenho mais idade para ficar... olha para lá, olha para cá. Clara Romariz e Walter. E aí Clara trouxe Diego, que é ator também e iluminador. E fez esse trabalho também todo à distância, mas aí lá vai a produção. Leva refletor para um, leva refletor para outro. E aí foi feito esse trabalho de montagem de luz. Cada ator fez a sua própria montagem e faz a sua operação, né?
tira o refletor daqui, bota para lá, bota num ângulo, bota no outro ângulo, como vocês viram as marcações que Menique mostrou. E Ramon, que está aqui, Rafael Gouveia, que está aqui também nessa foto 3x4 aqui de Alcoforado Moitão aí. Fizeram a música, né? E Marcos, que é o Bafo, também apoiou e colaborou bastante na música. E a música, eles podem falar aí como é que foi feito. A gente passou o processo, metade do processo, pensando que seria feito ao vivo, mas ao mesmo tempo, por estar cada um na sua casa, a gente não tem tanto controle sobre os microfones e coisas do tipo, a gente optou por meio que fazer uma coisa contínua e meio sampleada para poder criar uma ambiência, enfim, total, assim, né? E aí, enfim, eu cataloguei essa coisa de som meio ambiente, meio pensando na casa de cada personagem. Sei lá, Antenisca é uma grande matriarca desse vilarejo, vamos dizer assim. Então, tá. Então, vamos supor que ela cuida das crianças, das pessoas, sabe? Então, existem histórias para além do espetáculo em si, contadas também com a música, né? Que existem ambiências nisso, tipo, de Donana já tem mais sons de animais, por imaginar ela como uma potência naquela vila, né? E aí foi maravilhoso, tipo, trabalhar com o Rafa e com o Marcos, porque Marcos, para além de estar fazendo ao vivo, trouxe essa rabeca maravilhosa que sampleei e pude usar para outras coisas também, e que para mim deu uma cara assim. Enfim, como é que eu digo? Tipo, minha música, ela é muito abstrata às vezes. E aí, tipo, o fato de Marcos estar ali com um instrumento que não é um acordeon, sabe? Mas que ainda assim soa tão interiorano quanto essa rabeca dele. Eu acho que foi muito precioso, além das inserções todas de Rafa. Todas as texturas são de Rafa. Os chocalhos e coisas. Enfim, eu falei brincando no começo do espetáculo para o pessoal botar o fone de ouvido por causa dessas pequenas coisas. Não sei de fato quem colocou, também não importa. Mas é sobre isso, é sobre isso. Para mim, eu penso essa coisa de um espetáculo virtual, entre aspas, né? Porque é virtual, ok, mas é ao vivo, não é uma coisa gravada. Mas a música, em certo ponto, é gravada. Então, como fazer com que funcione, para além de marcações matemáticas que soam meio impossíveis, sabe? Tipo, as coisas são orgânicas, então, às vezes, o pessoal fala uma fala, através da fala, e aí? Não existe mais a deixa, sabe? E a grande diferença de trabalhar com música para teatro orgânico e virtual é essa, né? Tipo, fazer uma música que seja abstrata absolutamente e que ela funcione independente dos lugares. Então eu acho muito incrível quando eles citam Donana a primeira vez, que é quando Alcoforado pergunta: quem me conhece lá? Donana. E o tema dela toca na hora certa, sabe? Isso é maravilhoso, porque é a magia do orgânico e que eu acredito que talvez o pessoal não tenha se tocado nisso. Eu não sei, Miel, não sei, desculpa. Imagino que talvez você não tenha se tocado nesse detalhe específico na música, mas acontece, e isso é mágico, sabe? E aí eu vou deixar espaço para Rafa, para Marcos e para quem quiser falar. Não tem muito o que dizer não, minha gente. A gente enfrenta o desafio que todo mundo está enfrentando nesse momento, né? Que é utilizar desse meio. Na música, principalmente, no teatro a gente ainda consegue, né? De certa forma, se virar. Tem o delay, a gente ouve o outro, vai falando, mesmo com esse pequeno intervalo que rola. Se a música fosse toda ao vivo, ia ser uma loucura, assim, né? Ia ser maluquice mesmo. Tem momentos que a gente pega as camadas da música que a gente fez, né? Que Ramon produziu, e a gente sobrepõe com coisas ao vivo, por exemplo, o violão.
Tem momentos que eu toco o violão fazendo uma caminha sonora por cima da trilha que já está rolando ali, né, da ambiência. E a Rabeca entra num momento muito específico que sou só eu mesmo, né, falando e tocando a Rabeca. Então é muito mais tranquilo de resolver. Mas eu acho que foi um achado, assim, como é que posso dizer? Um processo muito rico e que Ramon botou tocando mesmo, assim, sabe? Faz toda a diferença, né? Eu venho de processos em que toco nos espetáculos, estou participando ativamente da música e faz total diferença, assim. E ouvir com fone muito provavelmente deve ser muito mais gostoso, porque a música entra como ambiência e aí, como a gente está aqui no software, tem sobreposição de vozes, em determinado momento você pode perder alguma coisinha, né? Com fone você chega no ponto ali. Mas é isso. Não sei se respondi também não, mas enfim. Sobre essa coisa toda, Marcos, eu só queria fazer só uma pequena adição, assim, nesse experimento louco que foi Quem Não Morre Não Vê Deus, para além de, enfim, de tudo, que é isso que uma coisa meio, entre aspas, da música em si, enquanto teoria musical, entre aspas, é a coisa de compor tudo no mesmo tom, para que quando o Marcos entre com esse violão que vem incidental, digamos assim como a própria Rabeca, faça sentido ainda, e não destoe de uma forma absurda e fique gritando errado e sei lá. E são essas coisas que, enfim, eu acho que eu imagino como já é horrível para o pessoal ter que... Horrível, enfim, né? De ter que lidar com as suas próprias casas sem o colega do lado, ainda que a gente tenha feito essa magia maravilhosa de estar todo mundo no mesmo lugar aqui na tela. Eu acho que para essa coisa na música é um desafio muito grande, assim, porque a gente não tem controle sobre as coisas, como chega, e pensar numa coisa que funcione como uma cama absoluta mesmo, né? E que permita inserções de coisas, até o próprio... Enfim, quando entra o violão, para mim é uma coisa que, assim, que é muito, muito forte, porque precisa ser um violão, precisa ser naquele momento, sabe? Não é uma coisa, enfim, tão abstrata assim. Enfim, já tô devagando. Beijo, tchau. Oi, gente, meu nome é Raíza, parabéns para Oi. vocês, foi maravilhoso assistir a peça. Aproveitando que o Ramon e o Marcos estavam falando, essa questão do áudio, para mim, chegou muito forte, talvez por eu estar ouvindo com fone de ouvido, porque eu assisti pelo notebook, e o áudio dele normal não é legal, então eu sempre prefiro ficar com fone. E Ramon falou uma coisa que eu já estava pensando, mas que fez ainda mais... ficou ainda mais claro, né? Essa coisa da dificuldade dos microfones. A trilha tá fantástica, só que acho que por essas questões técnicas, ela acaba em alguns momentos roubando muito a cena, e o áudio da trilha, né, acaba sobressaindo alguns microfones. Essa foi a única ponderação assim que eu fiz de parte técnica mesmo, porque eu sei que não dá para essa questão do microfone, né, não tem como o Ramon falou, né, não tem como ter um controle maior e tal. E aí, nesse, pelo menos, foi uma coisa que eu reparei muito, mas aí também é uma questão que eu sou meio chata com áudio, e eu reparo muito nessas coisas. E aí, pelo menos para mim, chegou nesses momentos que às vezes eu estava prestando mais atenção na trilha do que o próprio diálogo. E aí eu ficava tipo, não, pera, preciso aqui entender o que o pessoal está falando, porque a trilha me levou para outro canto. E, como eu digo, essa foi a única ponderação, assim, mas eu entendo que são novas adaptações, né? Tá todo mundo construindo, é tudo muito novo. E o trabalho que vocês fizeram é fantástico. Juntar todo mundo numa mesma tela, parecendo que está todo mundo no mesmo ambiente, é incrível. E, assim, eu também sou do audiovisual e eu achei incrível a questão da
perspectiva que foi feita, né, quando estava todo mundo junto numa mesma tela, e a questão de como cada um estava portado, né, no seu quadrado. E principalmente nas cenas que Menique estava com... Da estrada. Isso, da estrada. Aquela cena ali, quando apareceu para mim, eu fiquei, velho, como assim eles pensaram nisso? Foi muito fantástico. E aí um fica de costa, os outros dois, tanto também no caso do andar, né? De seguir para a vila. Eu achei muito fantástico, muito mesmo. Todas as sacadas, né? Dessa coisa da tela, né? Do visual, foi incrível. Vocês estão de parabéns. Foi muito, muito bom mesmo. Obrigada por presentear a gente nessa noite. O som, assim como a imagem, tem várias camadas, né? Tem a própria voz, as diferentes vozes, e as sonoridades que acompanham tudo isso. E tudo isso forma um discurso único, né? Assim, você pode prestar mais atenção a um ou a outro, mas, de qualquer forma, o discurso está feito ali no som. A gente teve uma experiência parecida na Tempestade, que a Tempestade de Shakespeare, ele fala que a ilha é cheia de sons e música, né? É um texto literal, um dos personagens fala isso. Então Ramon também que fez a trilha, e a gente optou por isso, quer dizer, esses cenários. Então, em cada parte da ilha tinha uma sonoridade. E isso tinha a ver também com o personagem, porque tinha um som para o cenário e um som para o personagem. E um som para a atmosfera, para a situação, sei lá. Era, né? Então, essas três camadas de som juntas formavam um cenário e uma ação, né? Ao mesmo tempo, junto com a coreografia, basicamente de todos os atores, mas basicamente das atrizes que faziam coro, né? Que moviam aquela ilha inteira. E aqui a gente meio repetiu essa ideia do cenário, né? Antes da gente começar a fazer, já tinha uma tabela, cena por cena, cada cenário, onde o cenário se repetia, aonde o texto não diz exatamente onde a gente resolveu se era dentro da casa, se era fora da casa, se era na praça. E aí o som casava com isso, o cenário visual de Eric e o cenário sonoro de Ramon, né? Que até onde eu entendi no trabalho, Ramon fica mais com esse cenário e Rafa e mais com a ação, né, com o movimento da ação. O cenário estava lá e coisas aconteciam. Aí Rafa e Marcos que eram essas coisas que aconteciam, personagens ou situações. Eu acho incrível essa coisa, né? Porque a gente para e pensa como a gente entre o Vila, vamos dizer assim, né? Em certo ponto, a gente ficou com essa coisa forte da Tempestade ter antecipado as coisas, né? Que viriam a acontecer. E enquanto espetáculo, enquanto proposta, e ao mesmo tempo é engraçado, porque a Tempestade continua norteando, né? A ideia das coisas e o entendimento dos espaços e tudo isso. Muito bom, viu? Parabéns. Acho que todo mundo que viu pelas manifestações aqui gostaram também. Então, eu estava até falando com algumas pessoas, a gente tem que criar outros, né? Outros momentos como esse, que foi muito proveitoso, e outras peças. Para mim, foi a inauguração de ver uma peça assim no Teatro Vila Velha, né? Que é sempre honroso para a gente ver os espetáculos Vila Velha, e virtualmente, aí tem toda essa técnica que eu não domino, mas que vocês estão falando, a gente já perceber que é muita informação e muitos detalhes, enfim, tem muito profissionalismo, né? Isso é importante também. Então, acho que o teatro brasileiro está inaugurando outras formas, né, de também
eu acho que vai além do momento que a gente vive de limitações de encontros, né? A gente que avançou, acho que 20 anos ou mais aí na tecnologia e atingiu todos os setores, né? Inclusive o teatro, como é sempre muito criativo, o teatro sempre saiu na frente da criatividade, não poderia aproveitar isso, né? E acho que vocês aproveitaram muito bem. Só tem que valorizar mesmo. Foi um aprendizado e bonita a peça também. Eu gostei muito de tudo. Parabéns. Obrigada, Wilson. Obrigada, Wilson. Obrigadão, Wilson. Bem, Vila gente. Velha, mais uma vez, né? Vanguardista. Parabéns, Márcio. Parabéns, Vila Velha. Parabéns. Foi ótimo. Gente, brigadão. Valeu. Valeu, gente. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Fica maravilhosa!